Há alguns milênios, em uma noite estrelada como essa, nós caminhávamos pelo deserto. Nós caminhávamos junto de um grupo que se reuniu em torno de um grande homem. O homem que trouxe o conceito do monoteísmo para o mundo. O nome dele era Abrão, mais precisamente Avraham Haivri, Abraão do outro lado. Não se sabe bem se isso significa que Abraão vinha do outro lado do rio ou se ele vinha do outro lado da consciência. O fato é que Abraão entendia sobre os mistérios do mundo. Durante o dia, na maioria nós éramos pastores. E à noite, nós olhávamos para as estrelas. Às vezes a gente não sabia qual seria a próxima praga. A gente não saberia dizer quando ia acontecer a próxima tempestade de areia. Às vezes a gente nem sabia onde ia dormir naquela mesma noite. Mas uma coisa a gente percebeu. Ao olhar para o céu, a gente percebeu que o sol seguramente nasceria no dia seguinte. E não era só isso não. Vários dos padrões que a gente via no céu, eles se repetiam. Com segurança, eles se repetiam. E não apenas eles se repetiam, mas eles também eram representações de fenômenos que aconteciam no mundo e na gente. É muito comum as pessoas me perguntarem sobre astrologia cabalística e perguntarem também se é a mesma coisa que a astrologia que a gente vê em jornais ou vê em vários canais. E a resposta é sim e não. Por um lado é sim, porque civilizações do mundo inteiro observaram as mesmas estrelas, mesmo que tivessem em pontos diferentes da Terra, mesmo que dessem nomes diferentes para as constelações, eram as mesmas estrelas. E civilizações do mundo inteiro também viram fenômenos parecidos, associados a essas mesmas constelações. Agora, a astrologia cabalística ela tem algumas peculiaridades. A primeira peculiaridade é que o assunto principal da astrologia cabalística é a alma. O interesse da astrologia cabalística é a alma. Afinal de contas, qual é meu tikkun? O que eu vim fazer nesse ciclo, nessa vida? Quais são os recursos que eu tenho? Quais são as dificuldades? Quais são os desafios da minha alma? Segundo a Kabbalah, todos nós vamos subir a escada de Jacó. Nesse ciclo específico, quais são os degraus que eu vim subir? Essa é uma peculiaridade da astrologia cabalística. Já que o foco é a alma, a astrologia cabalística não se preocupa em fazer nenhum tipo de previsão, de predição. Aliás, isso não é nem recomendável segundo a astrologia cabalística. Se isso não é recomendável, de uma certa maneira a gente está admitindo que isso existe. Mas até com os profetas, Deus muda de ideia o tempo todo. Então mesmo que a gente tentasse prever o futuro, coisa com a qual a Kabbalah não se ocupa, mas mesmo que tentasse, Deus pode mudar de ideia a todo tempo. O máximo que a gente conseguiria ver é um campo de possibilidades.
Mas se você pega a história de Jonas, de outros profetas e tantas outras histórias, a coisa pode mudar de uma hora para outra. E o complicado de você tentar fazer uma previsão é que é muito parecido com você tentar interpretar um sonho. Às vezes aquilo se torna uma profecia autorrealizada. Uma outra peculiaridade da astrologia cabalística é que a gente está acima do nosso mazal. Sim, o mazal, que além de sorte, também significa a configuração do céu no momento do nosso nascimento e no local do nosso nascimento. Sim, o nosso mazal está submetido às mesmas forças, ao mesmo tipo de energia que nos influencia. Então existe sim uma relação, porém a gente tem livre-arbítrio, então a gente está acima do nosso mazal. A configuração celeste, o mazal, ele reflete algumas predisposições que a gente tem. Mas duas pessoas com as mesmas predisposições, nascidas no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo mapa, podem ser completamente diferentes, podem conduzir sua vida de maneiras muito diferentes. Então, nesse sentido, quando a gente faz um estudo do mapa, a gente está estudando quais são nossas características da nossa alma, né? E quais são nossos desafios. Isso são predisposições. É algo que parece um pouquinho, só como metáfora, parece um pouquinho com os nossos genes. São caminhos possíveis, mas alguns a gente desenvolve, outros não. Alguns mais cedo, outros mais tarde, outros nunca desenvolve. Uma outra característica da astrologia cabalística é que muitas vezes os mapas são feitos na árvore da vida. Diferente dos padrões que a gente conhece na astrologia convencional, que existe o mapa celeste, a distribuição por casas, na astrologia cabalística a gente distribui os planetas, os tikkun, na árvore da vida. Tem alguns astros que recebem nomes diferentes, por exemplo, Quiron, que está ligado aos nossos desafios, às nossas dificuldades. Na astrologia cabalística chama-se Moisés, justamente porque Moisés ele faz o percurso até a terra de Israel, mas ele não entra. Ele não entra, mas ele ajuda os outros a entrarem. Quem conhece um pouquinho da astrologia convencional sabe que isso tem muito a ver com Quiron. Então, sim, a astrologia cabalística tem muitas similaridades com a astrologia convencional, mas tem muitas diferenças. E uma das principais é a seguinte: se você sai à noite e começa a ficar com sono, você não pode responsabilizar a lua por isso. A lua está mais visível à noite. E isso coincide com o horário que você tem sono. Mas isso não significa que a lua causou seu sono. Um outro exemplo: se você observa um átomo, ele tem um núcleo e tem elétrons orbitando em volta. Se você observa o sistema solar, você tem planetas orbitando em torno do Sol. O Sol não causou que os elétrons orbitassem em torno do núcleo, nem vice-versa. O que eu estou falando é o seguinte: existe uma energia cósmica que tem uma relação com como a gente percebe o tempo, e ela se manifesta de uma maneira que influencia o micro e o macro. E nesse sentido, a energia que te influencia também se expressa nos astros. Mas isso não significa que os astros estejam causando algo em você. E essa diferença
para algumas leituras astrológicas é muito grande. Porque não dá para você passar uma vida dizendo, olha, eu sou desse jeito, mas é por causa do meu Mercúrio que está posicionado de uma tal maneira. Porque se você começar a fazer isso, você vai começar a dizer que tua vida tá como tá, mas é por causa do governo ou por causa dos seus pais. A Kabbalah ensina a importância da autorresponsabilização. Então a gente entende que as forças que influenciam o posicionamento do Mazá, dos planetas, são as mesmas que nos influenciam. Mas elas nos influenciam. A gente está acima das estrelas. Então eu espero que com isso você tenha podido conhecer um pouquinho mais desse assunto interessantíssimo, riquíssimo e profundo que é astrologia cabalística, que a gente em breve possa conversar um pouco mais a respeito. Se tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Se você curtiu, eu peço que curta, aperte o sininho para saber de mais, eventualmente compartilhe com quem você acha que tem vontade de conhecer e, claro, se inscreva no canal para que muito em breve a gente possa se ver novamente. Muito obrigado, até breve, até lá, uma boa sorte, Mazal Tov e Shalom.